Eu só tô falando... Tem vários times. Pode copiar, eu não tenho vergonha disso não. O Flamengo não passa em branco nessa temporada. E o Flamengo é o elenco a ser batido na América do Sul. Não, quero ver você falar qual é o título que ele vai ganhar. Aí fica melhor. Pra gente copiar aqui. Pra mim, qual o título que o Flamengo vai ganhar? Nação, vamos aqui analisar o Zinho e o Pascoal, porque o debate pegou fogo. Falaram do Flamengo sobre qual título que o Mengão ganha esse ano de 2024. E tem notícias importantes aí referente ao Flamengo. Por exemplo, o setorista do Barcelona rasgou elogios ao Flamengo sobre as finanças, o poder aquisitivo que o Flamengo tem hoje de contratar. E tem notícias referente aí ao Léo Ortiz e também aos jogadores que o Flamengo está observando para poder fazer as negociações e fechar negócio. Por isso, fica até o final do vídeo, porque tem muita informação importante para passar para todos vocês. Chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força, torcida do Mengão em peso no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você, olha só, você que é inscrito aqui do nosso canal somente para os inscritos. Dentro em breve, nesse mês de fevereiro, nós vamos estar falando para vocês que vamos ter o sorteio de 2 mantos do Mengão para quem é inscrito no nosso canal. E para você participar, o primeiro passo é você estar inscrito. E aí nos próximos vídeos você fica ligado no nosso canal, porque vamos falar o que você precisa fazer para você concorrer a 2 mantos do novo manto do Mengão 2024, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal ESPN, link na descrição. Vamos analisar então o Zinho e Pascoal debatendo, falando aí sobre o Flamengo. Tetra. Aí quero ver, né? E o Flamengo aí nós vamos ver o time titular do Vasco e o time titular do Flamengo. Tá definido o time titular do Flamengo? O Tite falou, ó, calma que vai ter que dar uma entrosada nesse pessoal aqui ainda. Vamos ouvir o Tite pra gente abrir esse debate. Como é que é o negócio? Eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece. Mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções, elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando, ou que estão entrando na equipe como Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo, mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo a gente tem bastante lucidez de que ele é necessário. É isso aí. Você queria ouvir, Pascoal? Ele explicou pra você. Não, eu vou ficar como eu estava aqui escutando, de boca aberta. Ué, por quê? Ih, deu tilt. Como é que é o negócio? Só entrou um jogador no time do Flamengo e precisa harmonizar o quê? Não, a maneira de jogar, talvez, com Varela na lateral direita. Não, o lateral direito já estava lá. Não mudou nada. Elenco. Não mudou nada. O que é que mudou no time do Flamengo? Zinho quer ajudar? De La Cruz. Gente, vai harmonizar o De La Cruz com o que... Sabe o que vai acontecer, não? Porque o Flamengo jogou... O primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos, aquilo é jogo-treino. Aqui não é jogo. Aquilo é jogo-treino. O jogo foi esse contra o Orlando City, quando o time no segundo tempo teve muitas dificuldades de criação. Eu acho que ele fala do primeiro jogo é no Carioca. Então, a primeira rodada que ele joga com o time titular. Então, no time titular, é quando botar o time titular do Flamengo, quando o jogo for a Vera, quando for Flamengo e Vasco no domingo, aí você vai ver o time do Flamengo jogar. Aí você vai ter a temperatura ideal, né, do time do Flamengo. E saber que os caras sabem jogar bola. Porque os caras também jogaram descansando nos Estados Unidos. Jogou metade do time, depois tira metade do time. Claro que o Tite está falando isso, porque pode acontecer uma grande surpresa. O Pedro estava lá, fez gol em todo jogo. O Pedro está aí. Todo jogo que tem, o Pedro está fazendo gol, faz gol, faz gol. O Pedro entra, faz gol, o Pedro entra, faz gol. Gente, não tem que harmonizar coisa nenhuma. O De La Cruz só vai fazer o que o Everton Ribeiro fazia. Com qualidade que ele sabe fazer, dá o passe e se aproxima na área. É só isso. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que é a chegada. Hein, Zinho? Quero ver essa chegada no Flamengo. Porque quando o treinador começa a tirar a pressão, espera um pouquinho, ele sabe o que ele tem nas mãos. Ou a gente não sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Não, ele sabe, mas ele falou uma coisa ontem, não é isso que ele falou agora,
E evidentemente faz sentido, porque toda essa qualidade já estava lá o ano passado e a coisa não funcionou. Sim. Né? Então agora chegou mais um ainda de qualidade, que eu acho que é o único que vai entrar. Esse time aí não me surpreende a nada, há um mês desde que contratou o lugar. Tô falando, o Pulgar vai jogar, o Gerson vai jogar, o Arrascaeta vai jogar, De La Cruz vai jogar, o Pedro vai jogar e o Cebolinha, era o Cebolinha mais 10 até agora há pouco. Então não tinha muita vaga, é isso mesmo. Ele decide se vai ser o Varela, ele deixou até o Varela descer, deu um cruzamento aí, ó. Todo mundo falar que o Varela ficava amarrado lá atrás, que precisava do Wesley, Mateuzinho, Varela que foi lá cruzar pro gol do Pedro. É esse o time. Agora, ele tem razão assim, tem que dar liga, qualidade tem demais. No ano passado também tinha demais e os técnicos não conseguiram fazer com que desse uma liga. Me chamou muita atenção a entrevista do Arrascaeta, dizendo que o time precisa se unir, todo mundo precisa pensar como uma família. Eu acho que isso não é só recado para dentro do campo, não. Não me pareceu assim, ó. Então todo mundo tem que se unir, então eu também vou voltar para marcar, o De La Cruz volta, o Gerson volta, o Pedro volta. Eu achei que quando se fala em para ganhar títulos, tem que ter uma família e tal, é que todo o elenco entenda que só joga 11 e aí você tem que ficar do lado de fora sem causar problema. Ele foi, foi nesse viés que eu vi. Olha, a gente só vai ser campeão se aqui for uma família, se todo mundo tiver um por todos, como é que é a frase? Um por todos, todos por um. Nós serão os três e não só eu não percebia ou não imaginei que ele estaria falando só dentro de campo, mas é claro que vai ter que ser esse também, ele tem que voltar um pouquinho, o De La Cruz volta aqui, o outro colabora e tal, mas achei que é mais sobre o ambiente, né? Porque qualidade tem mesmo. Agora o time é esse. Em Belém, vai mudar o time para jogar lá em Belém? A estreia do De La Cruz, que agora já está devidamente inscrito, não estava na primeira rodada, agora está. Jogar no campeonato. O time é esse. Eventualmente, o Bruno Henrique vai lutar por um lugar ainda, o Gabigol pode lutar, o Cebolinha pode sair do time, mas ali, ó, não imagino o Pulgar saindo, o Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O Pedro é uma briga direta ali com o Gabigol, mas o cara do momento para o Tite é o Pedro. Então ali para mim só sobra essa história do Cebolinha. Quando ele estiver voando, como ele estava, vai se mantendo. No segundo tempo, vocês falaram. E ele já mudou. Você e o Zinho cobraram assim, ele tem que ter um plano A, um plano B. Não é nem plano A e plano B. Com um elenco desse você tem que ser A, B, C, D. de várias maneiras. Mas né? É que aparentemente, antes da entrada do De La Cruz, né, ele deu a entender no ano passado que ia jogar com 2 caras abertos. Né? Que era o Pedro centralizado, o Cebolinha do lado e o Araújo do outro, que já saiu, que a gente imaginava que ia sair ele, por causa da entrada do De La Cruz. Mas eu não vejo muita mudança nesse time aí não, Zinho. Não vejo muito, não. Vai chegar zagueiro, né? Para início, você tá... mas para início você está coberto de razão, assim. Tem um desenho de time já, ele já tem, é esse daí, e tanto é que ele é o time que ele mais repetiu. Né? Estreia no Campeonato Carioca, vai para a excursão e nos jogos amistosos, por mais que ele fez teste, que ele mudou daqui, mudou dali, ele quando teve a oportunidade do De La Cruz estar um pouquinho melhor fisicamente ou mais entrosado, que foi contra o Orlando City, ele colocou de início. E no jogo anterior ele tinha entrado no segundo tempo, mas aí o Arrascaeta estava no banco também, então vários jogadores foram tendo minutagem. E eu acho que tem que fazer isso mesmo na pré-temporada. E aí oscila mesmo, oscila, porque o cara sabe que vai jogar um período só, depois vai treinar, vai ter... tem um jogo amistoso, tem uma conotação maior. Por quê? Porque é contra o Orlando City, que é da MLS, né? Então já tem um time mais organizado. O Lodeiro é muito bom jogador, vocês não lembram do Lodeiro no Botafogo? E o Lodeiro antes, na MLS, ele não jogava no Orlando City, ele jogava no Seattle Thunder. Né, que é mais lá de cima, lá nos Estados Unidos, lá, mais lá divisa com o Canadá, frio pra caramba, e ele foi campeão, brigando e sendo eleito na seleção do campeonato da Major League Soccer. Eu tô falando porque eu acompanho, porque eu trabalhei lá, porque eu vivi lá um período, então eu acompanhei, então é bom jogador, tem bons jogadores, né, tem um time organizadinho, então já é um teste mais forte. O time do Orlando City é muito melhor do que os times que estão jogando no Carioca. E aí, com esse estilo de amistoso, de jogo-treino,
não tem a mesma concentração. Então tem essa oscilação. Agora não, voltou, vai chegar aqui, vai trabalhar no meio de semana, tem um jogo, não sei o que o Tite vai fazer, porque é claro que ele vai jogar muito no meio de semana pensando no clássico. Sim. No final de semana. De repente segura alguns jogadores, não sei nem se ele vai entrar com esse time que está aí na tela, porque tem o jogo do final de semana, veio de viagem. Então há toda uma preparação de início de temporada. Mas basicamente é esse time aí. Agora, o elenco que tem, os jogadores que estão no banco no momento, que tem potencial para virar titular. A disputa vai ser boa. Aí vem a fala do Arrascaeta. Todo mundo pensar do mesmo jeito, todo mundo trabalhar em prol do grupo, a posição titular vai ser conquistada dentro de campo. Aí é aquele negócio, gente, esse é o time que está se desenhando. Mas se a coisa não acontece, o Tite não pode ter a teimosia de manter, porque ele tem muita qualidade no banco. Se o Pedro não estiver resolvendo, tem que dar oportunidade para o Gabigol. Se o Cebolinha não está resolvendo, tem que dar oportunidade para o Bruno Henrique. Se o Eric não está rendendo, tem o Alan. Então assim, de repente vou jogar com 2 volantes, porque o grande problema do Flamengo é quando ele está sem a bola. Aí o Flamengo sofre. É isso que o Arrascaeta está falando. Gente, para jogar todo mundo, vai jogar eu, vai jogar De La Cruz, vai jogar Pedro, vai jogar Cebolinha, ou vai jogar Bruno Henrique, ou vai jogar Gabigol, ou Luiz Araújo, sem a bola, nós vamos ter que nos ajudar, vamos ter que nos doar, porque senão a gente vai sofrer. Porque o Flamengo não vai ficar 100% com a bola. Vai ter momento que ele vai ser atacado. E o time é vulnerável e o Tite tem que arrumar isso. Te convenceu, Pascoal, agora a declaração do Tite depois que você ouviu seus companheiros aí da diretoria? Para mim, o time do Flamengo só tem uma alteração. Vai jogar contra o Poçante e Sampaio Corrêa, não é? Sim, fora de casa. Fora de casa, lá em Belém, né? O jogo tá vendido para Belém, né? Mas Lá em seria Belém. mando do Sampaio Corrêa. Cidade espetacular, estádio maravilhoso, Mangueirão é espetacular. O Tite deve colocar um time no primeiro tempo, um time no segundo, porque ele pode fazer. Se trocar 5 jogadores, você muda todo o plano tático do time. Sim. Dessas alterações, você pode poupar esses jogadores de um tempo para o outro, pensando no clássico contra o Vasco da Gama. Ou você acha que o Flamengo vai querer voltar para o Rio de Janeiro e contra o Vasco da Gama não ter o time completo? Isso não passa pela cabeça de ninguém. E nem pela cabeça do Tite. Então ele vai compensar uma coisa com a outra, poupando jogadores nessa partida contra o Sampaio Corrêa. Ponto. A fala que eu concordo é a fala do Georgiano e Arrascaeta. Se não tiver todo mundo voltado para a mesma situação, aí dá problema. E o Flamengo já tem experiência disso. De times espetaculares do melhor ataque do mundo, de ter o Wagner Love com o Imperador. É verdade. Você vai Era o Império do Amor. Vai. Então, já não teve o melhor ataque do mundo? Edmundo, Sávio e Romário? Sim. Melhor ataque do mundo. Então. Nossa, que o Pascoal lembra. Não, eu tenho que lembrar dessas coisas, porque o passado... mas depois as outras torcidas falaram que foi pesadelo. Esse time do Flamengo hoje é pesadelo para todo adversário do Flamengo. Todo adversário do Flamengo. E o Tite sabe disso. O Tite está tirando um pouquinho o peso da mão, porque sabe que é início de temporada e ele quer todos os jogadores bem. Ao contrário de algumas equipes, né, que começaram o campeonato e já estão chegando no nível próximo do ideal. Né? O Fluminense nem botou o time titular. O Fluminense está jogando com o terceiro time, com o segundo. Nem segundo, é terceiro time que está jogando. Mas daqui a pouco vai botar os caras para jogar. O Vasco da Gama está tentando dar rodagem para o time titular, porque precisa dessa rodagem para o time titular, que é o do momento. Porque eu acho que o Vasco ainda vai se reforçar para ter um time melhor. Eu estou falando só do Campeonato Carioca. E o Flamengo vem como aquele que é o time a ser batido na América do Sul. Puxa vida! Pensar que o Flamengo não vai ser o favorito. O Zinho acabou de falar lá que o elenco do Galo não é igual, mas é um elenco também muito recheado. Não, todos têm potencial. O atual campeão brasileiro é o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores é o Fluminense. Concordo. O atual campeão carioca é o Fluminense, o atual campeão paulista é o Palmeiras. O atual campeão de Minas é o Atlético. Copa do Brasil. Tem o Internacional que montou um timaço. No papel, nome, o Flamengo tem o melhor elenco.
Mas ainda não se transformou, depois da última temporada e esse início, ainda não se transformou no melhor time jogando. É isso Pode que o acontecer Tite tá pelo falando. talento que tem. Então eu não concordo com o Pascoal de falar que é o time a ser batido. O Flamengo não foi campeão, o Flamengo ainda não montou um time, o treinador chegou no final do ano, a gente está falando por nome, por papel, mas jogando ainda não provou para dizer que é o time a ser batido. Por isso que o Tite falou, que precisa ver se vai dar química. Porque o ano passado, repito, era todo mundo. Você põe o De La Cruz no E time aí a gente titular volta e não deu exatamente no química e argumento do perdeu, Pascoal. Ué, só mudou um jogador e ano passado Isso, disputou aí não vários títulos e funcionou. não ganhou Tite, nenhum, então ele tem fala que... isso, não adianta só porque eu tenho um monte, ele quer 2 grandes jogadores por cada posição. Eu vou colocar todo mundo lá e vai funcionar. Não é assim, né? E o Tite tem experiência Posso sobre usar uma isso. expressão depois, não? Pode. O Tite treinou 6 anos a seleção, ele podia escolher quem ele quisesse. Do mundo todo que fosse brasileiro. Nem sempre deu liga. Hein? Nem sempre deu liga. Então sabe como é que é. Agora, a oportunidade é ótima para ele, para o Flamengo e pela experiência dele, a gente imagina que não será o Flamengo do ano passado, não. Eu acho que ele dá um jeito de dar liga nesse time e aí vai ser um Deus nos acuda danado para bater esse Flamengo. Essa é a minha expectativa. Eu acho que o torcedor tem direito, sim, com o Tite ali, com o De La Cruz chegando e mais Vinha, reforça, de imaginar que vai ser feliz esse ano. Eu acho que passa um pouco por isso que o Pascoal estava lá, o time a ser batido assim. Porque quando a gente começar, qual é o favorito para tal competição, a gente começa a ver se vai pôr o Flamengo, se vai pôr o São Paulo, se vai pôr o Fluminense, se vai pôr o Inter. Ué, a gente fez o isso Atlético? aqui e o Campeonato Carioca deu o Fluminense, que é o atual campeão do Carioca e Vou campeão usar. da Libertadores. Qual era a expressão, meu jovem, que você queria usar? Jesus! Se o Flamengo não é favorito, quem é? Vou perguntar pro senhor que está em casa aí. Se não é o Flamengo, quem é? Palmeiras, Fluminense, Com tanto jogador Atlético, bom São como tem o Paulo, Flamengo, Internacional, aí é todos que- esses times são. Aí, meu Todos esses senhor, times são. aí é que esses caras precisam ser cobrados para que eles apliquem em campo aquilo que eles são. Eu Eles acho são que estrelas o Pascoal do futebol. bota uma pressão só no Astros. Flamengo. Parece só o Flamengo que tem time bom. É por isso que o Tite tem que ir lá e tirar a pressão, entendeu? Assim, como é que funciona o negócio? Puxa vida. Peraí. Jesus, é se tá dos ruim pro Flamengo, favoritos. imagina É pros outros. dois. Tá ruim pro Flamengo com um elenco desse, imagina pros outros. Calma que vai ter Não um tá Vasco ruim, não. e Flamengo pra Não olhar. tá ruim não, tá bom, mas ainda não é o favorito absoluto. Aí, tá vendo? É aquela frase, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Mauro Van Basten tem toda a razão. Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Imagina o Flamengo que tá ruim. Imagina os Quem é o outros, então. favorito pra ganhar o Brasileirão hoje, Pascoal? Quem é o Flamengo. favorito pra ganhar o Brasileirão O hoje? Flamengo não passa em Flamengo? branco essa temporada. Favorito. Faço uma aposta com vocês aqui. Vai ganhar, eu não O sei, time mas do Flamengo já é melhor do que o do Palmeiras? Time? Eu tô falando pra você. Eu tô falando uma coisinha Hoje, pra vocês. hoje, é uma hoje. aposta que eu vou fazer com vocês. O Flamengo não passa em branco essa temporada. Não, isso é uma coisa. Não concordo passa com em você. branco. Não passa em branco. O ano passado passou- que fica fazendo previsão. É mole, pô. É mole. Até eu. Deixa eu falar com o senhor aqui um minutinho. Deixa eu falar, pô, deixa eu é falar com o mole. senhor aqui. Deixa eu falar com o Eu senhor acho aqui. quem vai Agora ganhar o campeonato é um ele time quer me que não vai. copiar. Pera aí. Agora ele quer me copiar. Mas não tem problema não, deixa ele me copiar. Eu permito a cópia. Não tem problema nenhum. Eu quero Não saber de você. o Flamengo. Qual é o melhor time hoje? O Hoje. Flamengo O melhor time não- do Brasil hoje, Não, jogando. O melhor time do Brasil jogando, o melhor time do Brasil nesse instante, porque já tem uma situação melhor do que a dos outros, você vê plasticamente o time do Palmeiras sabe perfeitamente o que cada um tem que fazer. Mas eu não posso imaginar, eu não me permito imaginar que o Flamengo passe em branco essa temporada. O Flamengo não passa em branco essa Isso aí temporada. Você está fazendo uma previsão, Pascoal. Eu quero dizer que você está dizendo que o Flamengo é o único favorito. Não, Pô, peraí. eu estou dizendo que o Flamengo não passa em acho. branco essa temporada. O Flamengo disputou 5 títulos a também temporada acho que passada, não passa. não ganhou nada. Eu acho que o Palmeiras não passa, o Atlético não passa. O Eu só tô não falando- passa. Tem vários times. Pode copiar, eu não tenho vergonha disso não. O Flamengo não passa em branco nessa temporada.
E o Flamengo é o elenco a ser batido na América do Sul. Não, quero ver você falar qual é o título que ele vai ganhar. Aí fica melhor. Pra gente copiar aqui. Pra gente printar. Qual o título que o Flamengo vai ganhar? O Flamengo ganha um título. Eu não sei se o Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro, Libertadores, aí eu não sei qual Nem eu vou me meter, vai ter que refazer essa divisão aí. Do Carioca pra Libertadores tem uma distância, né, Não sei jovem? qual deles. Porque é o seguinte, do Carioca. Aí é que vocês não. Aí vocês estão me dando razão e eu gosto disso. Porque é o seguinte, porque do Carioca para Libertadores tem uma distância para o time se aprimorar. Tem uma distância do meio para o final do ano que o time ainda pode se aprimorar e ganhar mais corpo. É o melhor elenco da América do Sul. Tá certo. Pode não começar bem o Campeonato Carioca, mas já começou bem o Campeonato Carioca. Agora, sair do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, esse time é o melhor time da América do Sul. A gente teve aqui, por exemplo, nessa última semana, o Jean Oddi falou que era um time para disputar modelo Campeonato Europeu. Sim, elogiou o elenco. O elenco do Flamengo é para jogar Campeonato Europeu. Hoje é melhor. Time sim, mas eu estou falando elenco, gente. Vocês estão interpretando coisa diferente. Eu estou falando batata, vocês estão entendendo cebola. Vamos fazer uma corrente para a gente trazer o programa de volta. Vamos trazer. Eu estou falando batata, vocês estão entendendo cebola. O melhor elenco da América do Sul é o do Flamengo. É o elenco a ser batido. Sim. É o elenco a ser batido. Não tem comparação com nenhum elenco. Eu vou falar para a senhora aí que está em casa. Escolhe dois laterais esquerdos. Na mente do Pascoal. Um lateral esquerdo para jogar no time do Flamengo. Escolhe. Alugou um duplex. Pode escolher um centroavante para jogar no Flamengo. Um ponta de lança de todos aqueles que tem. Um volante para ser o volante de marcação. O volante de saída. Gente do céu. Um ponta pela esquerda, um ponta pela direita. Você tem todas as opções. Como disse o próprio Brás. Sim. Nessa entrevista lá nos Estados Unidos, a torcida do Flamengo não tem o que reclamar. Agora é a busca pelo resultado. É isso que eu estou falando. Não tem, o elenco está montado, é a busca pelo resultado. E o Flamengo não vai passar em branco essa temporada. Tá. Aí se ganhar o Carioca ou a Libertadores, tanto faz. Tazinho, é aí que a gente vê. Olha aqui, eu vou mudar de assunto que vocês estão começando a não sei. A gente sabe. Assim, a vida é assim, uns botam pressão, outros tiram pressão, e assim a gente vai levando. O Tite está tirando pressão, mas o Flamengo não precisa tirar pressão dele, não. Com o elenco que tem, Jesus, se vai tirar pressão do elenco desse, vai botar pressão em quem? Na Ferroviária? Você vai botar pressão no Bala Mistura do meu time? Os ótimos times que o Brasil tem. Não só tem o Flamengo no Brasil. Eu sei que não tem só o Flamengo, mas o Flamengo é o melhor elencozinho. É disparado o melhor elenco. Ele não é um pouco. Disparado não. Disparado. Precisa transformar num time. Precisa organizar um time. Eu vou falar um pouco sobre o que eu vi dentro de campo, dos treinamentos, de ambiente e do que me pareceu, esse universo Flamengo que eu acompanhei por aqui. Primeiro, é um universo mesmo, né? O Flamengo é um mundo. Eu sei que cada clube de futebol é um mundo, mas o Flamengo envolve muita coisa. Envolve, para começar, e de tudo que a gente viveu aqui durante essa semana, chegou o Matias Vinha, o Mateuzinho aí pro Corinthians não foi, o Flamengo fazendo proposta de quase 10 milhões de euros para contratar o Léo Ortiz, assim... O que mais me chamou a atenção de tudo isso é o tamanho do orçamento do Flamengo. O Flamengo divulgou um orçamento de R$1 bilhão para 2024, já tem estado por aí e teve um superávit, né, um lucro, quando você pega tudo que você ganhou e tudo que você gastou, sobrou R$300 milhões para o Flamengo. Dizem que sobrar dinheiro em futebol não é bom, porque o dinheiro vale cada vez menos. Então, se você tem dinheiro, você tem que comprar jogadores. Imagina que o Real Madrid, por exemplo, contratou o Camavinga no ano por 60, no outro o Tchouaméni por 80. Então, o que antes dava para contratar com 60, no ano seguinte já não dá mais. E hoje os Enzo Fernandes, os Caicedo da vida, já custam mais de 100 milhões de euros. O Declan Rice, a mesma coisa, por aí vai. Então, não sei qual tática o Flamengo utilizará para esse dinheiro que ele teve, se vai investir tudo ou não, mas dizem que o ideal é o que você sobra de dinheiro, você investir em jogadores. O Real Madrid, por exemplo, já não tinha mais jogador para contratar, porque o time pensava o Real Madrid que o time era suficientemente bom, contrata o Endrick para o futuro, né? Contrato o Endrick para 2 anos depois. Enfim, só para comparar um pouco. Mas um orçamento de R$1 bilhão é quase top 30 mundial, tá? No mesmo dia que saiu o orçamento do Flamengo, saiu o estudo que a Deloitte faz todo ano. A Deloitte é uma empresa de auditoria. E saiu o estudo Football Money, está disponível na internet para vocês verem. O Everton tem o 30º orçamento do futebol europeu.
com 198 milhões de euros de orçamento. Temporada 22-23. O Flamengo, o 1 bilhão de reais dá 193 milhões de euros. Então, assim, é quase ali com um dos clubes que é um top 30 mundial. Isso faz com que o Flamengo possa contratar muitos bons jogadores, praticamente contratar quem ele quiser no mercado interno, né? Manter bons jogadores também, não é qualquer proposta que vai tirar jogadores do Flamengo, e ter um time em idade adulta, porque uma coisa muito comum do futebol brasileiro é você ter um time com muitos garotos e muitos veteranos. Mas os jogadores entre 24 e 30 anos, por exemplo, boa parte deles está na Europa ou está ganhando a vida em outro lugar depois de voltar para o Brasil. O Flamengo não. O Flamengo pode ter muitos bons jogadores, e são muitos bons jogadores que o Flamengo tem em idade adulta. Então isso é extremamente positivo. O que veio fazer aqui também, eu acho extremamente positivo. De vir para os Estados Unidos, colocou 23 mil pessoas no estádio, porque cabia 25, a parte do Flamengo estava cheia, a parte do Orlando City não. Tinha jogado um jogo contra o Philadelphia Union, a 150 quilômetros aqui de Orlando, cabia 7 mil pessoas no estádio, colocou 7 mil pessoas no estádio. Aqui no centro de treinamentos cabia um pouco mais de 1.000 pessoas, colocou um pouco mais de 1.000 pessoas, então tudo isso é muito positivo. Primeiro, para se aproximar de um público que você não tem todo dia, esse público não tem o Flamengo todo dia, esse público que está aqui não pode ir no Maracanã todos os dias, então aproxima. Muitos flamenguistas que estão viajando aqui por Orlando, pelos Estados Unidos também vieram, e muitos que moram aqui nos Estados Unidos. Então, se aproximar do seu público eu acho ótimo, assim como o Flamengo está jogando Campeonato Carioca, até porque os adversários estão vendendo mano de campo, mas está jogando no Nordeste, vai jogar em Belém do Pará. Eu acho muito bom que você possa levar o seu clube até as pessoas. Eu acho isso muito bom. Sobre engajamento com o público internacional, eu não percebi. Tudo que a gente viu no estádio, de torcedores e tal, claro que pensando aqui e ali tinham estrangeiros, mas por enquanto dá para ver que assim é o clube levando sua marca para fora para construir esse tipo de coisa, mas por enquanto a relação do Flamengo é muito grande com o público brasileiro. E não que aqui nos Estados Unidos seja uma grande febre. O Flamengo, e não só o Flamengo, mas o futebol também, né? A equipe da TNT que está aqui comigo, o Rodrigo Belo e o Caio Cruz, estavam aqui, por exemplo, quando o Messi ia estrear com o Inter Miami. E o pessoal daqui não sabia nem que o Miami tinha um time de futebol e nem que o Messi estrearia naquele dia. Então tem pouco engajamento aqui, boa parte dos americanos, com o futebol. Então é natural também que eles tenham um pouco de engajamento com o Flamengo, como a gente pôde perceber por aqui. Mas eu acho muito bom que faça isso também gera dinheiro, isso também é bom para a marca Flamengo. É muito melhor fazer um amistoso aqui internacional, com 25 mil pessoas no estádio, do que fazer um jogo treino no Rio de Janeiro ou outro tipo de preparação. Acho isso muito positivo. Dentro de campo, acho que o Tite vai ter muito trabalho, porque ele tem muitos bons jogadores. Por um lado é um bom trabalho, mas por outro lado, colocar todos eles em campo, e não vai dar para colocar todos em campo, porque muitos bons vão ter que ficar fora, mas tentar acomodar boa parte deles pode gerar um desequilíbrio dentro do jogo, né? Dá para ver que é um Flamengo que quer atacar muito, mas que, por exemplo, no jogo daqui manteve por muito pouco tempo a bola no campo de ataque. Foi um time que quando tinha campo para correr e transição ia melhor do que nos ataques mais estáticos. Ainda não é um time que se posiciona no campo de ataque, que domina o rival, que controla o rival. Não deu para perceber isso. E se ele quer montar um time com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Everton, ou Bruno Henrique e Pedro, ele vai ter dificuldades para equilibrar ataque e defesa. Eu percebi um Tite mais observador do que eu conhecia. O Tite na seleção brasileira era muito enérgico, falava muito durante os treinos, durante os jogos. Aqui, praticamente o Tite, mãozinhas para trás, mão na cintura e observando a sua comissão técnica trabalhar, o que é normal, tá? A gente até fez uma entrevista aqui com o Kleber Xavier na TNT e antes do treino tem uma reunião, o Tite passa para os seus auxiliares o que ele quer do treino e depois do treino uma outra reunião para avaliar o que foi feito no treino, fora as imagens de vídeo, tanto de jogos como de treinos, que são utilizadas também nas análises. Mas a energia do Tite no dia a dia eu percebi bem diferente do que eu vi na seleção brasileira. Cobri a seleção em alguns amistosos e tal, e percebi um Tite muito diferente aqui no Flamengo, muito mais quieto e observando e delegando do que aquele cara muito ativo que estava na seleção brasileira. Acho que ele deu uma muito boa declaração quando ele falou 11 jogadores vão estar satisfeitos comigo, 5 relativamente satisfeitos e o resto não vai gostar de mim. E eu acho isso normal, segundo ele. Porque é isso, quando você tem muitos bons jogadores e todos eles querem jogar, mas só podem jogar 11, você pode gerar desequilíbrios e insatisfações no elenco que são muito perigosas.
Ele quer 2 jogadores por posição, o que eu acho correto, né? Ele quer 2 laterais direitos, 4 zagueiros, 2 laterais esquerdos e por aí vai. Porque o calendário é muito grande no Brasil, as viagens são muito longas, os campos são um matadeiro para os jogadores. Então vai ter muito problema de lesão, vai ter muito problema de suspensão, vão ter datas FIFA, especialmente a da Copa América, que vai tirar muitos jogadores. Então ele precisa ter um elenco grande, ele não pode se dar ao luxo de ter um elenco pequeno e faltar jogador. Por outro lado, tendo um elenco grande, ele pode ter problemas de administrar esse elenco. Embora eu acho que seja o mais indicado para administrar o Tite, porque os jogadores normalmente gostam muito dele e mais do que gostar, sentem injustiça nas coisas que o Tite faz. Era assim na seleção brasileira e a gente percebe que aqui no Flamengo também. Então, acho que é a pessoa ideal para tratar, e aqui eu vou começar a falar do elenco, de um elenco que me parece excelente tecnicamente, mas que não é fácil. Eu acho que é muito difícil, por exemplo, deixar Gabriel Barbosa e Bruno Henrique fora dos jogos. Deu para ver, especialmente na postura do Gabriel, eu já me defendo, tá? Sou um absoluto leigo em Flamengo, não acompanho o dia a dia, caí aqui de paraquedas durante 10 dias, mas percebi ele distante dos outros companheiros, nos treinamentos, na interação com a torcida. Não me pareceu feliz. O último ano de contrato, teve uma declaração do presidente chegando aqui falando que as negociações estão empacadas nesse momento. Depois a gente entrevistou o Rodolfo Landim, ele disse que o primeiro objetivo é o mercado de transferências e depois vai pensar na renovação do Gabriel. Então, acho que vai ser muito difícil de administrar. E é um ídolo do clube, deu demais a esse clube. E eu acho que administrar esse jogador que não deve jogar tanto, que não passa por boa fase, que não faz um gol desde agosto, que não vai ser fácil e vai ser necessário. Não é um jogador que você coloca na porta para fora, é um jogador que pode ser muito útil, mas que se ele não está feliz, pode ser difícil. Pode ser difícil mesmo, de ficar no banco de reservas, de ambiente, de clima. Vamos ver como que Tite e Gabriel especialmente vão lidar com essa situação, e também o Bruno Henrique, que eu acho que não deve ser titular. Eu acho que ele é melhor do que o Everton, Cebolinha, mas um jogador de 33 para 34 anos, com o número de jogos do futebol brasileiro, eu acho que é melhor talvez que ele seja titular mais para o final da temporada, que o Tite e ele guardem energias no início e que no momento decisivo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, que o Bruno Henrique comece a jogar mais desde o início. Outra coisa também é que, para um futebol mais intenso, que o Flamengo não deve correr tanto para trás, mas deve correr para frente para recuperar a bola e tal, que o Everton pode fazer isso por mais tempo, né, fisicamente, do que o Bruno Henrique. Então, me parece acertada a decisão inicial do Tite de começar com o Everton do que com o Bruno. Eu acho o Bruno melhor jogador, mas eu acho mais estrategicamente melhor que o Bruno seja utilizado por menos tempo do que o Everton Cebolinha. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que esse time vai dar certo, como sempre, né? Assim, nos últimos anos, o Flamengo, quando não ganha, está pelo menos disputando. E esse é o correto, tem que disputar. Disputou mal a Libertadores, caiu muito cedo na Libertadores. No Campeonato Brasileiro também não disputou bem no ano passado, nunca esteve perto o Flamengo de disputar o Campeonato Brasileiro. Quando o Botafogo teve problemas, a gente viu que o Palmeiras arrancava melhor do que o Flamengo naquele momento, mas a quantidade de bons jogadores que tem, porque são muitos, titulares e reservas, pelo excelente técnico que tem e comissão técnica que tem também, a tendência é dar certo. Apesar de poder ter esses problemas de administrar, esses problemas de jogador não estar mais feliz, e isso pode sujar a água, isso realmente pode fazer as coisas darem errado. E também querer montar um time encaixando todos os jogadores e esse time poder ficar muito desprotegido na defesa, eu acho que são os dois problemas maiores que o Flamengo pode ter esse ano. Administrar jogadores fora e os que estão dentro, como é que esse time vai atacar e defender bem. Mas eu acho que tem o melhor técnico possível para fazer isso. Não sei se vai ganhar 1, 2, 3 ou 4 títulos, mas eu acho que vai brigar por todos. Fora é um ano complicado para o Flamengo, né? É um ano de eleição. É difícil, eu acho, ano de eleição, porque são grupos políticos que, desde a situação que você pode ter mais de um grupo político, mais oposição, eu acho que é bastante provável que a situação, pela estabilidade que esse clube tem, por mais que seja um clube muito revolto, mas assim, a estabilidade econômica, os passos à frente, institucionalmente o clube está indo bem. Eu acho que é bastante possível que a situação consiga vencer as eleições, mas ano de eleição não é fácil, então é sempre um clube à beira de terremotos, né? Assim, e eu trabalho num clube que também é assim, e dá para sentir isso aqui no Flamengo. Muita coisa vaza, eu fiquei impressionado com isso. Tem muita cobertura midiática e tem muita gente que consegue acessos.
e não muita coisa vaza no Flamengo. Isso acho que é muito perigoso, porque se um diretor pensa uma coisa, vaza uma coisa, outro diretor pensa uma outra coisa, vaza outra coisa, quando você vai ver, existe um ruído muito grande, e eu percebi aqui durante essa semana que é um clube cheio de ruídos, e também pode ser uma casca de banana. Repito, acho que vai brigar, mas administrar o famoso entorno, administrar esse ruído, administrar os jogadores que não vão jogar sempre e que querem jogar sempre e equilibrar o time são os grandes desafios que eu vejo do Flamengo para 2024, para conseguir brigar, como se espera, por todos os títulos que vai disputar. É isso aí, nação, e Léo Ortiz pode ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo. O Mengão já praticamente negociou tudo que precisava negociar com o jogador e com o clube Red Bull Bragantino, e o Mengão está muito próximo de anunciar o Léo Ortiz como novo reforço do Flamengo. E deve acontecer isso, creio que pode ser amanhã, na terça-feira. O Flamengo pode estar, que já está voltando, né, para enfrentar o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Pode anunciar a qualquer momento. O Matias Vinha voltou antecipado antes da comissão do Flamengo. O Vinha participou do treinamento em campo na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu. O lateral esquerdo se apresentou, né, nos Estados Unidos, mas foi liberado para renovar questões pessoais no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a moradia dele. E vamos ver o que pode acontecer, né, referente ao Matias Vinha. Na sua opinião, como torcedor, você acha que ele será titular do Mengão? Escreve aí nos comentários, deixa aí a sua opinião e vamos ver o que vai acontecer. Agora, olha só uma notícia também importante: casa cheia na partida que o Flamengo vai fazer contra o Sampaio Corrêa. A torcida do Flamengo compra 50 mil ingressos para o jogo contra o Sampaio Corrêa no Mangueirão pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, casa cheia de novo, hein? No Campeonato Carioca, inclusive o Tite já falou que essa partida vai colocar força máxima. Time titular do Mengão vai estar em campo. E um detalhe importante é o seguinte, pessoal, olha só. O Flamengo continua em buscas de novos reforços para a temporada 2024. E uma notícia muito importante que saiu é o seguinte: o Flamengo está observando aí o mercado da bola, né? E a torcida do Flamengo está fazendo campanha aí na internet. Muitos torcedores, né? Não é a torcida inteira, mas muitos torcedores do Flamengo estão fazendo campanha para a contratação do jogador Igor Coronado, né? O Igor Coronado estava jogando aí no futebol árabe e está deixando, né? O futebol, quer voltar para o Brasil e pode reforçar o Flamengo. Isso se o Flamengo, né, se interessar aí pelo jogador. Vamos ver o que pode acontecer referente a essa negociação. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos trazendo aqui para vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.